Ossa! Olá, guerreiros, professor Anderson Cardoso na área. Hoje vamos para a nossa aula de segmentos proporcionais e semelhança de triângulos. Semelhança, aliás, que eu julgo ser uma das 3 matérias mais importantes da geometria plana. Uma das 3 matérias que mais caem em prova na área de geometria plana. A primeira delas, semelhança. Depois vem relações métricas no triângulo retângulo, que a gente ainda vai ver. E por fim, áreas. Essas 3 matérias caem bastante em prova em qualquer prova de concurso. Hoje vamos ver a primeira, semelhança. Safo? Então vamos junto. Então vamos lá, guerreiros. Segmentos proporcionais. Eu comecei aqui com divisão harmônica porque tem uma relação muito importante que a gente vai ver quando eu falar das relações de teorema das bissetrizes interna e externa. O que é uma divisão harmônica? Eu tenho aqui um segmento de reta B e 2 pontos, um ponto M sobre o segmento e um ponto N no prolongamento do segmento. A divisão harmônica é a divisão que segue essa proporção aqui, ó, de A até o primeiro ponto sobre A até o segundo ponto é igual B até o primeiro ponto sobre B até o segundo ponto. Se essa razão for verdadeira, eu digo que MN dividem AB harmonicamente, então chamo o MN de conjugados harmônicos. Então vou ter conjugados harmônicos quando esses pontos dividirem um segmento de reta de maneira harmônica, dividirem harmonicamente. E como é que vai ficar isso? De A ao primeiro ponto sobre de A ao segundo ponto é igual B ao primeiro ponto sobre B ao segundo ponto. Isso aqui é uma divisão harmônica, beleza? Guarda isso aí no coração, que daqui a pouquinho eu vou voltar nessa parte. Teorema de Tales. Tales de Mileto foi aquele matemático que estudou as relações entre retas paralelas e retas transversais. A gente já viu na parte de paralelismo, parte angular, ângulos alternos internos, colaterais internos, lembram disso? Aqui a gente vai ver a parte de segmentos das relações de paralelas com transversais, que também foi Tales que estudou. Tales viu o seguinte, ó, quando você tem 3 retas paralelas e 2 transversais, você determina aqui segmentos proporcionais. Como essas paralelas aqui nunca se afastam, nunca se aproximam, nunca se cruzam, mantêm a mesma distância até o infinito, os segmentos que as cortarem vão ser proporcionais, porque essas distâncias não variam. Então, se você seguir as retas transversais na proporção, ó, A está para B, assim como C está para D, posso fazer. Se eu seguir as retas paralelas nas proporções, A está para C, assim como B está para D, tá valendo, vai dar certo. Se eu fizer aqui, ó, tudo está para tudo, assim como de cima para o de cima. Show! Tudo está para tudo, assim como de baixo para o de baixo. Show! Vai dar sempre certo. O que eu não posso fazer é pegar uma proporção cruzada. Não posso fazer assim, ó, A está para D, assim como B, assim como C está para B. Não posso. Eu tenho que seguir as transversais ou seguir as paralelas. Aí vai dar sempre certo. Repara aqui no meu exemplo, ó. Quero achar o valor de x aqui. Então eu vou fazer, primeiro, vou fazer esse de várias maneiras, tá? 2 está para 4, assim como x está para 6. 2 está para 4, assim como x está para 6. Multiplicando cruzado, vou ficar aqui. 4x igual a 12, x igual a 3. Achei. Viu? Eu fiz, ó, de cima sobre o de baixo, de cima sobre o de baixo. Agora eu vou fazer seguindo as paralelas, ó. 2 está para x, assim como 4 está para 6. Multiplicando cruzado, 4x igual a 12, x igual a 3. Achei de novo. Vou fazer agora. Tudo está para tudo, assim como de cima para o de cima. Vamos ver se vai dar certo. Tudo aqui, ó. 2 mais 4, 6. Está para tudo. X mais 6. Assim como de cima para o de cima. Assim como 2 está para x. Multiplicando cruzado vai ficar aqui, ó. 6x igual a 2x mais 12. 4x igual a 12. X igual a 3. Morreu também. Se eu fizer tudo está para tudo, assim como de baixo por de baixo, vou ter que achar a mesma coisa. Então tudo aqui, ó. 6 está para x mais 6, assim como 4 está para 6. 4 está para 6. Multiplicando cruzado, vai ficar aqui 4x mais 24 igual a 36, 4x igual a 12, logo x igual a 3. Então achei, ó, de 4 maneiras diferentes a mesma resposta, a resposta correta, porque eu segui a proporção correta, eu segui as transversais ou segui as paralelas. Eu falei que a gente não pode pegar a proporção cruzada. Vamos ver se vai dar certo. Se eu fizer aqui, ó, 2 está para 6, assim como x está para 4. Vou fazer aqui.
2 está para 6, assim como x está para 4. Multiplicando o cruzado vai ficar aqui, ó, 6x igual a 8, x igual a 8 sextos. Simplificando, 4 terços. Olha lá, agarrou. Deu problema. Beleza? Vai dar certo seguindo as paralelas ou seguindo as transversais. Se fizer assim, não vai errar nunca. Show? Você vai ver que tem muita questão disso na folhinha que eu vou disponibilizar para vocês aí no link. Teorema das bissetrizes. Bissetriz interna, bissetriz externa. Quando eu traço aqui a bissetriz interna de um triângulo ABC, eu divido a base, divido aqui o lado oposto ao vértice que eu escolhi, em dois segmentos, que não serão congruentes. Esse vai ser igual a esse só se o triângulo for isósceles e se for equilátero. Para qualquer outro triângulo escaleno, não. Então aqui, tracei a bissetriz de A, tocou em BC, dividiu BC em dois segmentos, x e y. O que é que me diz o teorema das bissetrizes internas? Que lado está para o segmento, assim como o lado está para o segmento. Segmento logo abaixo dele. Então, C está para x, assim como B está para y. Teorema das bissetrizes internas. Lado está para segmento, assim como o lado está para segmento. Lado está para sombra, assim como o lado está para sombra. Guarda como você quiser guardar. Bissetriz externa. Triângulo ABC, prolonguei o lado AB aqui, achei o ângulo externo em A, bissetriz externa de A. Essa bissetriz vai tocar no prolongamento de BC lá em D, determinando aqui um segmento de prolongamento que eu chamei de Y. Beleza? Bom, repara que a fórmula é a mesma. A fórmula é a mesma, mas os segmentos mudam. A maioria aqui faria o quê? Faria assim, ó. B está para Y, assim como C está para A. Vai agarrar, vai fazer curso de novo. Não pode, ó. B está para Y, assim como C está para X. E quem é X? X é o segmento que vai aqui do vértice B, ó, até o ponto de encontro lá do prolongamento com a bissetriz. Então é tudo isso aqui, meu X, ó. Então, B está para Y, B está para o prolongamento, assim como C está para tudo. Então, C está para tudo, assim como B está para o prolongamento. Teorema das bissetrizes externas. Show? Vamos continuar agora. Vamos embora. Então, guerreiros, vamos lá. Olha só. Eu falei da divisão harmônica antes, por quê? Tem aqui um triângulo ABC. Tracei a bissetriz interna de A, encontrei M aqui entre B e C. Tracei a bissetriz externa de A, encontrei D lá no prolongamento de BC. Então, em relação ao mesmo triângulo, eu tracei aqui a bissetriz interna e a bissetriz externa em relação ao mesmo vértice. E dividi aqui ponto M e ponto N. Para que eu fiz isso? Para que vocês vejam o seguinte, que os pontos M e D, que são pés das bissetrizes interna e externa, dividem a base do triângulo BC harmonicamente, fazem uma divisão harmônica. Então esses pontos M e D, eles são conjugados harmônicos em um triângulo. Então os pés das bissetrizes interna e externa referente ao mesmo vértice são conjugados harmônicos do lado oposto. Posso fazer então uma divisão harmônica aqui, ó, de B ao primeiro ponto sobre de B ao segundo ponto é igual C ao primeiro ponto sobre C ao segundo ponto. Está lá a divisão harmônica. Por isso que eu quis falar da divisão harmônica com vocês, para que vocês observassem essa propriedade. Em qualquer triângulo isso pode ser feito. Show? Agora vamos para a nossa matéria mais importante dessa aula, semelhança de triângulos. Tenho dois triângulos, ABC e a linha BC'. Eles serão ditos semelhantes, e a simbologia é essa, o triângulo ABC é semelhante, é proporcional ao triângulo A', BC', se e somente se eles possuírem os mesmos três ângulos internos, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e os lados homólogos forem proporcionais. O que são lados homólogos? Lados que ocupam a mesma posição em relação aos ângulos internos em triângulos diferentes. Por exemplo, esse lado AC, ele é oposto ao ângulo de uma linha. O lado A'C' é oposto ao mesmo ângulo de uma linha. Então, esses lados são lados homólogos. Então, esse lado é homólogo a esse lado é homólogo a esse lado é homólogo a esse. Em triângulos semelhantes, a divisão entre lados homólogos é a constante, é a mesma. Então, aqui, ó, AB sobre a linha B' é igual a BC sobre B'C', que é igual a AC sobre a linha C'. E essa razão é um K qualquer que a gente chama de razão de semelhança ou constante de proporcionalidade, mas é mais conhecido como razão de semelhança. Então, se nas minhas contas eu descubro que
B' sobre AB dá 1/5, então B'C' sobre BC vai dar 1/5. A linha B' sobre AB vai dar 1/5 também. A razão entre lados homólogos é sempre constante, sempre é a mesma. É igual a minha razão de semelhança. Se eu falo que um lado está para outro, assim como um está para 2, basta eu multiplicar todos os outros lados por 2. Morre. Tranquilo. Botei aqui um exemplo para a gente poder ver de maneira numérica. Ó, tem dois triângulos retângulos que têm os mesmos ângulos, ó, 90, 90, um traço, linha, traço. Quero determinar as variáveis x e y aqui. Questão fácil, só de fixação realmente da matéria. Mas o ideal aqui é a gente fazer o quê? Achar uma razão numérica, uma razão que só tenha números. Aí eu observo aqui, ó, x e 3, não tem só número, 10 e y, não tem só números, 8 e 4, tem só números. Então eu vou usar essa razão aqui para todas. Então eu vou fazer 8 está para 4, 8 está para 4, assim como x está para 3. X está para 3. Se eu comecei o numerador da fração desse triângulo, da outra fração também tem que ser do mesmo triângulo. Então, ó, 8 está para 4, assim como o x está para 3. Multiplicando cruzado, 4x igual a 24, x igual a 6. Achei o x. X vale 6. Mesma razão agora para achar o y. 8 está para 4, 8 está para 4, assim como 10 está para y. 10 está para y. Multiplicando cruzado, vai ficar aqui 8y igual a 40, logo y igual a 5. Achei x e achei y. Beleza? Questão boba só para fixar essa parte de semelhança para vocês. Eu quero que vocês façam a lista de exercícios que eu vou disponibilizar aí no link da descrição desse vídeo. Façam a lista, muito importante. A lista de semelhança é importantíssima. Vai ter lista com questões de segmentos proporcionais, teorema das bissetrizes, teorema de Tales e semelhança. Façam a lista. Tirem as dúvidas comigo por aqui. Tá? Para quem perguntar, vou mandar a solução das questões. Tá? Se inscrevam no canal se você estiver gostando, para me dar uma força, para me sentir motivado para continuar fazendo esses vídeos. Se inscrevam no canal, marquem o sininho, deem um joinha, comentem, compartilhem o vídeo, chamem os amigos para participar. A minha ideia aqui é ajudar vocês a passarem nas provas. Eu quero que todo mundo passe. Beleza? Bom? Muito bom, senhores. Aproveitem a aula. Os